O Moro tem tatuado no meio da sua testa um carimbo de ter sido traidor e infiel à magistratura brasileira. Como ele conseguiu um camarote para assistir à sua própria desgraça, porque todo o seu desejo de ser ministro da Suprema Corte fez com que ele, um juiz que tem a pior pecha que um juiz pode ter em toda a sua carreira, que é ser julgado parcial e ainda mais pela mais alta corte do país, que é uma mancha, uma nódoa que jamais sairá. Fernando, quero muito te ouvir sobre dois temas, pelo menos, né? O primeiro é a sabatina e a votação do Zanin. Não sei se nem tanto, talvez, pela votação, por ter sido aprovado e tudo, mas pelo processo, né? Parece que ontem foi a humilhação do Moro e da Lava Jato. Foi um dia histórico no Senado ontem. Queria a tua avaliação sobre tudo que aconteceu ontem. Eu acho que é o seguinte, a política, ela se faz também por questões simbólicas. O simbolismo e a emoção, ela faz parte, vamos dizer, de significados políticos. A indicação do Zanin, do meu colega advogado, Cristiano Zanin, a qual eu mandei uma mensagem para ele, parabenizando e dizendo, olha, ficaremos contando os dias que você volta à advocacia, porque melhor do que ser ministro é ser ex-ministro. Mas o seguinte, a nomeação do Zanin, um advogado para a Suprema Corte, e um advogado que participou desse processo do Lula, ele, inclusive ontem eu notei uma fala muito interessante, humilde em relação dele, dizendo que ele foi um dos advogados, um dos impetrantes do HC do Lula, o que demonstra humildade, mas também demonstra o reconhecimento de uma participação coletiva de juristas na defesa do Lula, né? Eu estava naquele processo, inclusive, pelo Paulo Camoto, do Instituto Lula. Então, é também uma questão simbólica, não só em relação à advocacia, mas em relação à rejeição da estrutura da Lava Jato como ela se apresentou. Então, o Lula dá um recado da sua posição, um recado importante da necessidade de ultrapassar essa fase lavajatista. E esse significado todo é visto por todos pelo comportamento, pelo ridículo comportamento do Sérgio Moro durante essa sabatina. Primeiro, o quão desagradável ele estava, né? Mas como ele conseguiu um camarote para assistir à sua própria desgraça, porque todo o seu desejo de ser ministro da Suprema Corte fez com que ele, um juiz que tem a pior pecha que um juiz pode ter em toda a sua carreira, que é ser julgado parcial e ainda mais pela mais alta corte do país, que é uma mancha, uma nódoa que jamais sairá. Fernando, acho que essa é uma questão que para nós leigos talvez não seja tão claro, né? O tamanho do que você falou, da nódoa, daquilo que destrói a biografia de qualquer juiz que é condenado por ser considerado suspeito, né? Parece que para vocês isso é um negócio sagrado, né? Eu diria que é o inverso da linda música do do marido da Carol Prônia, para dizer assim, o Chico Buarque, né? Aquele menino, marido da Carol, aquela jurista, entendeu? Chico Buarque, que diz: quero seguir no teu corpo como tatuagem para seguir viagem. O Moro tem tatuado no meio da sua testa um carimbo de ter sido traidor e infiel à magistratura brasileira.
a questão de ser julgado... Veja, um juiz se declarar suspeito em um determinado processo não é nada nenhuma, porque ele está se afastando de algo que ele entende que a sua possibilidade de julgamento na busca por ser justo está afetada. Uhum. Mas quando o juiz não o faz, e ele é declarado suspeito, ainda mais num caso como esse, em que ele julgou o caso, porque ele não chegou nem... Imagina se ser declarado suspeito antes de uma sentença, é algo grave. Agora, você ser declarado suspeito e anulado um processo do qual você condenou um sujeito, mandou ele para a cadeia, e nesse caso que acabaram de dizer, considerado o caso mais importante dos últimos tempos da história moderna do país, eu, quando falo isso, me sinto lisonjeado, inclusive por ter participado desse momento histórico. Né? Participação pequena, mas em um caso grande, é uma nódoa que não se tira. Então é o seguinte, ele conseguiu um camarote para assistir a sua própria desgraça, porque a nomeação do Zanin significa que o seu plano de prender o Lula, de eleger o Bolsonaro, de tornar ministro do Bolsonaro, não deu certo. Né? E, ao mesmo tempo, simbolicamente, nós estamos vendo o sepultamento da Lava Jato. Do ponto de vista simbólico, não estou dizendo que nós não tenhamos lavajatistas ainda no judiciário brasileiro, temos, na Suprema Corte temos, no STJ temos, né? Que a Lava Jato não tenha deixado permanências históricas de longa duração, a qual nós precisamos nos livrar, é verdade, mas o fato é que nós estamos vivendo um importante momento na qual a Lava Jato como unanimidade não existe mais. E que grande parte da Suprema Corte, grande parte do Supremo Tribunal de Justiça e do Judiciário compreendeu que a estrutura da Lava Jato deve ser ultrapassada. Então, isto é fundamental. Quando nós falamos de redemocratização, tem 2 pontos que nós sempre lembramos. Que nós não conseguimos fazer o julgamento dos militares torturadores e fazer um 1985 como filme, né, com o julgamento dos militares, e que o nosso Poder Judiciário e o Ministério Público ficaram a par da redemocratização. Então, de alguma maneira, eu disse ontem, interessante o seguinte, nós passamos por uma terrível crise humanitária que foi a Covid-19. E a vacina nos salvou. Nós passamos pela beira do abismo e pela tentativa de golpe do dia 8. Inclusive porque baixamos a guarda logo depois da eleição, com a alegria maravilhosa da posse. E isso tornou possível o dia 8. Mas a nossa sobrevivência da tentativa de golpe do dia 8 nos tornou mais fortes. De alguma maneira, nós obtivemos uma série de anticorpos e de coesão social que não tínhamos antes. E isto fortaleceu não só o governo, mas fortaleceu a nós na luta pela democracia. Isso é fundamental. E nessa luta pela democracia, a questão do lavajatismo e da compreensão do que significa o lawfare, mas eu prefiro chamar sempre de guerra híbrida, da qual foi uma parte da guerra contra a democracia, o lavajatismo, nós passamos a compreender isso, parte do judiciário também. Então, a posse do Zanin é um simbolismo da opção do Lula em relação a um recado público de que esta fase da história deve ser ultrapassada.